Investigação e análise de acidentes. Procedimentos básicos. Juntos pela excelência. Estabelecer diretrizes para investigação e análise de acidentes de modo a considerar não só as causas diretas, aquelas que ocorreram na hora e local do acidente, mas também as indiretas, que criam o potencial para as falhas ocorrerem. A principal razão para se investigar e analisar ao acidentes é tirar lições que nos permitam evitar a ocorrência de casos semelhantes, através da adoção de medidas derivadas desse aprendizado. Estudos e investigações. Resultado de um conjunto complexo de falhas. Distante no espaço e no tempo. Não basta investigar o que aconteceu ora e no local do acidente. É importante salientar que este processo muitas vezes aponta falhas administrativas e gerenciais. E que, portanto, requer uma total abertura para se aceitar as conclusões e corrigir as falhas, onde quer que elas estejam. É responsabilidade da transportadora investigar o acidente que, em muitos casos, demandará a atenção de poucas pessoas, como o supervisor do motorista em conjunto com o motorista. Monitor, acidentes de pequenas consequências ou potencialidade. Entretanto, quanto maiores as consequências do ato acidente e a potencialidade de ocorrência de danos-lesões, maior será o número de pessoas envolvidas e o investimento de tempo e recursos na sua investigação. Comunicação das ocorrências roubo e furto. Quando houver roubo ou furto de carga a serviço da Ipiranga, o mesmo deverá ser imediatamente informado. A transportadora deverá comunicar essa ocorrência através contato com a Central de Emergência 24 horas. 0800562023. Contato com a dependência Ipiranga responsável pela operação. Comunicação das ocorrências. O que comunicaremos? Sejam veiculados em mídia, reportagem presente no local. Causaram interrupção de vias. Resultem em morte ou lesão do motorista a serviço da Ipiranga ou de terceiros. Tombamento do veículo, com ou sem vazamento. Eventos que necessitem de transbordo. Danos materiais, independente da extensão. Lesões, funcionários ou terceiros, a serviço da Ipiranga, com ou sem afastamento. Derrame de produto no transporte. Por onde comunicaremos? O 0800562023. Descarga insegura. As transportadoras deverão comunicar à base a identificação da condição insegura para que ela proceda com a abertura do reporte. Ocorrências em clientes. As transportadoras deverão comunicar qualquer ocorrência que venha acontecer em clientes através do distribuição geográfica, responsáveis. Investigação por autoridades. Caso qualquer autoridade local assuma a responsabilidade pela investigação, deve-se eleger um ponto focal para fazer a ligação com a mesma e para assisti-la na coleta das informações necessárias. Importante, os objetivos das investigações diferem profundamente. A investigação deve ser iniciada assim que possível. E logo após o acidente. A qualidade das evidências pode deteriorar rapidamente e a demora em se iniciar a investigação pode fazer com que a mesma se mostre menos conclusiva se comparada com investigações iniciadas de imediato. E uma ação imediata é também uma demonstração de compromisso gerencial. Equipamentos necessários: kit, trena de roda, giz ou lápis de cera amarelo, lápis e borracha, prancheta e papel quadriculado milimétrico, EPIs básicos, celular com câmera ou máquina fotográfica e acessórios a bússola e GPS, marcadores de local, bafômetro,
lanterna ou lâmpada. Medidor da pressão do pneu. Disco extra de tacógrafo. Niveloclinômetro. Observação: o equipamento pode ser reunido em uma bolsa para fácil locomoção. Procedimentos para a coleta de dados mover base. Na chegada à cena do acidente, confirme que todas as providências necessárias tenham sido tomadas para o cuidado das pessoas feridas e contenção de danos e prejuízos. Antes de começar a coletar as evidências, verifique se o local foi alterado. Caso isso tenha ocorrido, descubra o que foi removido. Determine os limites dos quais as evidências consideradas úteis podem ser reunidas. Siga os passos abaixo. Encontre e identifique possíveis testemunhas. Localize, descubra e meça todas as marcas e destroços na via. Localize a posição final do CS, o veículo CS e envolvido CS, as pessoas feridas ou mortas, e registre as medidas. Fotografe todas as marcas e destroços na via relevantes à cena do acidente. Fotografe os danos ao CS, o veículo CS e ao equipamento. Fotografe a posição final do CS, o veículo CS. Equipare as marcas de pneus na via com as rodas do CS, o veículo CS e envolvido CS. Examine a condição do CS, o veículo CS, incluindo os cintos de segurança. Equipare o dano dos veículos um ao outro, ou o dano do veículo com ferimento para o pedestre. Se houver algum sistema de monitoramento próximo ao local, tente obter as imagens. Informações de testemunhas e envolvidos. As perguntas sempre que possível devem ser abertas, onde a pessoa envolvida tenha que declarar. As pessoas devem ser entrevistadas individualmente e conduzidas a narrar os fatos, passo a passo, descrevendo suas próprias reações e as de outras pessoas. O valor do depoimento de uma testemunha pode ser bastante influenciado pelo estilo do entrevistador, cuja tarefa principal é ouvir a narrativa das testemunhas e não influenciá-las através de comentários ou perguntas orientadoras. Um ou dois entrevistadores testemunhem um amigo, se houver incriminação e imunidade. Depoimento soalhado e por escrito. Analisado em conjunto com a CS, testemunha, CS. Perguntas para a testemunha. Onde você estava, ou onde estava o veículo no qual você se encontrava na hora do acidente? O volume de tráfego estava pesado, médio, leve ou muito leve? Quais eram as condições climáticas bom, ensolarado, nublado, encoberto, chovendo, etc. Quais eram as condições da estrada, seca, molhada, oleosa, etc. Qual era a visibilidade, dia claro, nebuloso, obscura, etc. Pode descrever com suas próprias palavras como o acidente aconteceu, incluindo sinais dados pelos motoristas, avisos com buzina, faróis altos ou faroletes ligados, placas ou sinais de trânsito obedecidos ou não, obras na rua ou veículos estacionados nas proximidades, danos a veículos e propriedades, estimativa das velocidades desenvolvidas. Perguntas adicionais para os motoristas. Onde você estava e o que estava fazendo quando você viu outro veículo ou pedestre? Onde você estava quando pela primeira vez percebeu que estava com problemas? O que você estava fazendo na hora? Que medidas você tomou para evitar o acidente? Depois, o que aconteceu? Você pode mostrar onde a colisão aconteceu? Você pode me mostrar onde parou após o acidente? Qual é a última coisa de que você se lembra antes do acidente? Você está tomando algum tipo de medicamento? Caso positivo, qual seria? Importante solicitar o depoimento do motorista somente se o mesmo estiver em condições de responder. Fadiga. Desconfie da fadiga quando
O acidente ocorreu algum tempo após a hora habitual de o motorista não teve a quantidade usual de descanso por alguns dias. O motorista trabalhou duro fora do normal antes do acidente. O motorista não teve alimentação normal por algum tempo. O motorista trabalha no turno da noite ou tem 2 empregos. O motorista esteve dirigindo após refeição pesada em tempo quente. As circunstâncias sugerem que o motorista caiu no sono. Outras causas da deficiência para dirigir. Álcool. Faça o teste com bafômetro no motorista da transportadora. Drogas que não sejam por propósitos médicos, ex-maconha, cocaína, etc. Medicamentos, ex-analgésicos, antialérgicos, etc. Informações importantes. Registre da forma mais precisa todos os itens encontrados no local e isto inclui marcas, danos, destroços, veículos e equipamentos usados à beira da estrada. Destroços e outras marcas que não sejam as de pneus. Partes do veículo, do motor, carroceria, etc. Fluidos do veículo, óleo, líquido refrigerante, fluido de freios, etc. Vestuário. Restos humanos, fluidos e tecidos do corpo, etc. Materiais da estrada. Danos aos equipamentos que ficam na beira da estrada, aos veículos, às pessoas. Outras marcas. Arranhões na superfície da estrada e outras superfícies. Arranhões profundos, sulcos. Impressões. Marcas de deslizes de pedestre. Marcas profundas em materiais macios. Marcas de pneus. As marcas feitas por pneus dão uma boa evidência do que um veículo estava fazendo no momento do acidente. Fotografe as características distintas das marcas, se possível, ou desenhe-as. O tipo das marcas do pneu na superfície da estrada varia com a área de contato do pneu e com a força colocada nele. Um pneu corretamente calibrado distribui a força nele aplicada sobre uma área ampliada sobre uma área ampla da banda de rodagem. Entretanto, se o pneu estiver com pressão incorreta, poderá haver deformação a tal ponto que a força nele aplicada fique concentrada na parte interna ou externa da banda de rodagem. Marcas de pneus. Como exemplo, durante a frenagem, o peso do veículo se transfere para a frente, fazendo com que as rodas da frente fiquem sobrecarregadas e as de trás carregadas de menos. Marcas de velocidade crítica. Estas marcas são feitas por pneus de um veículo que percorre uma trajetória em curva muito rápido, Os pneus estão rodando, mas sob uma força lateral. A marca é curvada, normalmente mais estreita do que a largura total do pneu ou marca de escorregamento, e contém estrias laterais de forma tal a lembrar espinha de peixe. Marcas de pneus em movimento. Impressões, nas superfícies. Marcas fundas, destroços empurrados para um lado, se areia ou terra. Desgaste de desaceleração, causado por uma roda freada mas não travada. Desgaste de aceleração, pneu rolando com movimento para os lados. Marcas feitas por pneu furado, marcas dentadas. Marcas de pneus de rodas travadas. Marcas de frenagem. Trituração da estrada, causada por partículas presas entre o pneu e a superfície da estrada. Marcas de rodo ou nas superfícies molhadas da estrada. Manchas ou marcas fundas em materiais macios. Informações dos veículos. Os defeitos do veículo que podem ou não ter contribuído para o acidente, só serão encontrados se o veículo for examinado por uma pessoa competente no assunto. Deve-se investigar se os defeitos estavam presentes antes do acidente ou se ocorreram como um resultado deste. Direção. O veículo se desviou de seu curso sem uma razão aparente? O veículo falhou ao desviar seu curso?
A barra de direção está intacta? Freios. O veículo falhou em reduzir a velocidade ao comando do motorista? O veículo subitamente se desviou de seu curso quando freado? Lonas e tambores estão em boas condições? Faróis. Houve uma necessidade para que os faróis fossem usados? Escuridão, visibilidade deficiente, etc. Se a resposta for positiva e as lâmpadas estiverem queimadas, examine a posição do botão dos faróis ligado ou desligado. Partículas de filamento aderidas ao vidro, componentes internos da lente de vidro com um depósito de pó amarelo. Se estas informações estiverem presentes, isto indicará que o farol estava aceso quando a lente de vidro foi quebrada. Pneus. Procure identificar marcas na lateral do pneu meio-fio e outras batidas. Danos causados por cortes, furos, etc. por impacto. Se os pneus ainda estiverem inflados, verifique as pressões. Profundidade dos sulcos. Número de recapagens. Reparos anteriores. Rodízio. Histórico de cada pneu. Painel de instrumentos. Verifique posição de todas as chaves. Leitura do odômetro. Se possível, deve ser feito um exame subsequente do veículo para que se verifique a operação de todas as luzes de avisos e ou cigarras e para confirmar que elas estariam claramente visíveis e audíveis para um motorista sentado em seu devido assento. Tacógrafo. Remova e preserve o disco de tacógrafo para análise, se já não tiver sido removido pelas autoridades de trânsito. Coloque um novo cartão ou disco de plástico para proteger as agulhas de registro. Cintos de segurança. Examine os cintos de segurança e estabeleça o seu uso ou não na hora do acidente. Marcas de queimaduras feitas por atrito podem ser encontradas na faixa do cinto. Examine a conexão rotativa à procura de marcas causadas pelo cinto. Examine a fivela, ponto comum de marcas causadas pelo cinto. Execute uma puxada para testar o carretel de inércia. Registre o local das marcas na faixa do cinto. Anote a presença de qualquer dano à faixa do cinto e fivela. Registre a posição do assento. Se houver falha de um cinto de segurança, tente achar a razão, ex. Uso incorreto. Falha de componentes. Extremidades cortantes danificando a faixa do cinto. Exame da cabine do veículo. Verifique ausência de borrachas nos pedais, pés escorregando. Obstruções por debaixo dos pedais de controle, tapete enrolado, ferramentas ou quaisquer objetos soltos, etc. Visibilidade através do para-brisa e janelas. Visibilidade no espelho retrovisor. Indícios de que o motorista pudesse estar realizando uma outra atividade, comendo ou bebendo, usando o celular, etc. Equipamento de medição. Uso das fitas métricas. As duas fitas usadas da seguinte forma garantirão a medição rápida da cena do acidente. Coloque uma fita em linha reta ao longo da cena do acidente. Esta será chamada de linha de referência. O início da fita será o ponto zero. Com a segunda fita ou trena de roda odômetro, meça a distância entre o objeto apropriado e marcas de derrapagem, destroços e a linha de referência em seu ponto mais próximo, ou seja, de forma que as duas fitas fiquem perpendiculares entre si. Registre também a distância deste ponto ao ponto zero. Dados para medir e registrar. Características permanentes do local. Geometria da estrada ou interseção, larguras, ângulo de interseção, raio da curvatura, inclinação da estrada, etc. Composição e condição da superfície da estrada e tipo da superfície, buracos, etc.
placas, sinais e outras marcações, placas de orientação de rota, placas de avisos, sinais de trânsito, linhas centrais, setas direcionais, etc. Equipamentos de segurança e barreiras contra impactos, guarda-reio, cones, protetores laterais, etc. Evidência feita por veículos acidentados. Marcas de derrapagem e outras marcas dos pneus. Marcas e danos causados por veículos acidentados, arranhões, marcas fundas ou transferências de tinta, cercas quebradas, postes rachados, etc. Destroços do acidente. Evidências causadas pelos veículos acidentados. Marcas de derrapagem e outras marcas dos pneus. Marcas e danos causados por veículos acidentados. Arranhões, marcas fundas ou transferências de tinta. Cercas quebradas, postes rachados, etc. Destroços do acidente. Desenhos do local. Os desenhos do local, os croquis, devem representar com a máxima precisão o local do acidente. Para tal, devem ser feitos em escala, usualmente 1:100, contendo todas as características do local, vias, sinalizações, posição dos veículos, marcas, destroços, etc. Método. Identifique um ponto de referência no local. Cada item contido no desenho deve ter duas medições. A distância entre o objeto e o ponto de referência em seu ponto mais próximo. A distância em relação ao ponto zero. Cada característica necessitará de uma série de medições. Este procedimento é repetido para todas as informações necessárias do local do acidente, resultando em um plano em escalas. Modelo de croquis. Fotografias. Geral. As fotografias no local do acidente devem demonstrar o seguinte: identificação, tais como placas, marcas referenciais, número da rua, etc. Topografia geral, visibilidade, natureza da área rural, comercial, industrial, residencial. O que cada motorista e cada testemunha viu na aproximação do ponto de colisão, tomada do nível do olho do motorista ou testemunha. Natureza e local da evidência física, de marcas de pneus, arranhões, destroços, veículos, placas, etc. Para cada fotografia tirada na cena, registre data, hora e posição da câmera ou celular. Relatório fotográfico. Informações complementares. Informações apropriadas sobre a operação e as pessoas devem ser levantadas para uma correta análise do acidente. Tal procedimento visa a correta elaboração. Cenário do evento. Circunstâncias. Dinâmica que resultou no acidente. Devem ser obtidos registros e procedimentos da operação e informações das pessoas envolvidas, tais como estrutura de comando e pessoas envolvidas, quanto tempo trabalham na empresa, características pessoais, consumo de álcool, drogas ou medicamentos, quem são os supervisores e sua atuação, etc. Instruções existentes para o tipo de operação em questão, normas, procedimentos, rotogramas, orientações, etc. Instruções transmitidas aos envolvidos na execução do trabalho, se aquelas que realmente foram passadas aos envolvidos.
Treinamento recebido pelos envolvidos no acidente, indução, reciclagens, conteúdos. Problemas pessoais dos envolvidos no acidente financeiros, pessoais, familiares, doentes etc. Descrição do acidente. A descrição de um acidente deve ser breve e sucinta, porém, precisa conter as principais informações do evento sem direcionar o rumo das investigações ou das conclusões. É importante lembrar que outras pessoas terão acesso a essa descrição, e que nem todos estiveram no local do acidente. Dessa maneira, a descrição precisa mostrar, com o máximo de clareza, a dinâmica e o cenário do acidente, detalhando os danos materiais e as lesões ou perdas humanas. Vamos praticar? Identificação da causa básica. Diagrama de causa e efeito, Ishikawa. Diagrama de causa e efeito, árvore de eventos. Fluxograma de fatores questionável, e soluções. Análise da causa básica, se exemplo. Por que ocorreu o acidente? Por que os caminhões 1 e 2 colidiram no cruzamento? Por que os caminhões 1 e 2 colidiram no cruzamento? Por que o caminhão 1 cruzou a pista à frente do caminhão 2? Por que o caminhão 1 cruzou a pista à frente do caminhão 2? Por que o motorista não percebeu a aproximação do caminhão 2? Por que o motorista não percebeu a aproximação do caminhão 2? Por que o motorista não checou a movimentação do tráfego nos dois sentidos? Por que o motorista não checou a movimentação do tráfego nos dois sentidos? Porque no passado, os procedimentos ou as práticas aceitáveis não foram seguidos e nenhum incidente ocorreu. Conclusões. O processo de investigação classificou este evento como controlável, já que ficou constatado que o motorista do caminhão cruzou a pista sem ter absoluta certeza de que não havia tráfego nos dois sentidos da rodovia, duplo check. A equipe de investigação constatou, também, que o motorista do caminhão 2 não reduziu a velocidade ao aproximar-se do cruzamento e, mesmo tendo acionado os freios, com a pista molhada não conseguiu parar a tempo de evitar a colisão. Paralelamente, a equipe de investigação identificou como fatores contribuintes deste acidente os seguintes pontos. Baixa percepção de risco. O motorista do caminhão 2 não reduziu a velocidade ao aproximar-se do cruzamento. Utilização de rota não avaliada. A utilização de uma rota conhecida, porém, não avaliada pela transportadora, possibilitou que os riscos relacionados ao trajeto não fossem identificados, avaliados e controlados, ou evitados. Recomendações. O processo de investigação deve identificar ações apropriadas para evitar repetições, o que pode mais facilmente ser atingido ao se apontarem os atos e as condições inseguras e se identificarem e corrigirem as falhas latentes. Nem todas as causas poderão ser completamente eliminadas, ao passo que algumas poderão sê-lo, porém, a um custo proibitivo. Algumas recomendações serão orientadas no sentido de uma redução do risco a níveis toleráveis, enquanto outras visarão uma melhora dos sistemas de proteção para limitar suas consequências. Muito ou todo o valor de uma investigação de acidente será perdido se a implementação das recomendações não for conseguida. Sempre que as recomendações não possam ser implementadas de imediato, torna-se necessário um sistema de monitoramento para assegurar que as ações acordadas e ou não conformidades sejam conhecidas pela administração e formalmente endossadas. Itens relacionados a máquinas e equipamentos são normalmente fáceis de identificar como concluídos, exemplo, se uma modificação foi efetuada ou se um novo equipamento foi recebido e instalado. Isso nem sempre ocorre quando falamos de treinamento, mudanças de procedimentos ou
supervisão e, particularmente, quando uma ação for definida como em andamento. Uma descrição detalhada é essencial para que a mesma seja eficaz. Verificação e validação da recomendação. A qualidade de uma investigação de acidente e a eficácia das soluções implementadas deve ser checada de forma estruturada e contínua. As recomendações geradas na investigação foram implementadas? As recomendações implementadas foram efetivas? Resolveram o problema? Havendo dificuldades, estes conceitos devem ser atacados por meio de programas de treinamento ou outras técnicas. Todo o material referente ao acidente investigado deve ser guardado pelo transportador por um período não inferior a 5 anos.